paz, meus irmãos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos acompanhando. Esse é o primeiro episódio do nosso Momento na Mesa. Isso foi um projeto que a gente crê que nasceu primeiramente no coração de Deus e veio para os nossos corações, o meu coração e do Lucas, que é o meu irmão que vai estar nos acompanhando nesses momentos que a gente vai ter. Esse momento ele foi criado porque hoje em dia a gente tem 24 horas dentro do nosso dia, mas a gente não consegue colocar uma ou às vezes 30 minutos para ter uma conversa franca, não só com Deus, como com o nosso irmão. E a gente acredita que o reino de Deus ele só vai conseguir ampliar, ele só vai conseguir avançar quando nós realmente entendermos que é necessário que nós venhamos sentar na mesa e confessar os nossos pecados e conversar sobre coisas que a gente não tem tempo de conversar no nosso dia a dia. E esse podcast, esse momento foi criado para isso. Para que a gente pudesse sentar aqui, conversar. Eu e o Lucas traremos também convidados mais para frente, quando a gente ganhar mais estrutura. Mas a ideia principal desse projeto é colocar para fora aquilo que nos adoece por dentro. Então, sintam-se mais do que à vontade em estar conosco, nos acompanhar nas nossas redes sociais. E eu creio que será momentos bons que nós teremos aqui, de boas conversas, conversas profundas. Nós não queremos superficialidades cristãs, mas queremos a profundidade daquilo que Deus tem a revelar conosco. Agora meu irmão Lucas vai se apresentar para vocês e nós seguiremos com uma conversa franca sobre o que nós queremos fazer e aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Aí tu fala. Oi, gente. Prazer, tá? Boa tarde, boa noite. Seja qual o horário que você estiver vendo, né? Esse podcast, ouvindo ele. Quero falar um pouquinho de mim, rapidamente, breve. Prazer, meu nome é Lucas Granato, tenho 25 anos. Eu agradeço muito a Deus por uma amizade que o Senhor tem me levantado do meu lado, que é o Vitor. Eu e o Vitor, o Senhor tem gerado no nosso coração propósito, construindo fundamentos de fé. E esse momento de mesa é para isso, irmão. Por quê? Lá em Lucas, capítulo de número 22, entre o versículo número 40 até o versículo de 43, Jesus ele vai falar para o Pai assim: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ali Jesus estava buscando um relacionamento com Deus para poder saber a vontade dele. Então a gente entende que o momento de mesa é um momento onde que a gente tem ali um relacionamento que é onde gera destino, gera ali propósito e revela a nossa identidade. Então, prazer. Conte comigo e a gente vai dar continuidade naquilo que o Senhor tem compartilhado ao nosso coração com vocês. Engraçado, né? Que ultimamente, nesses dias, cara, a gente tem aumentado o número de cristãos. Se a gente for olhar estatísticas, o Brasil é um dos países que mais tem pessoas cristãs. Mas só que você anda na rua e você olha, você não consegue ver isso, né, cara? Ultimamente as pessoas elas têm falado que são cristãos, mas a verdadeira significado da palavra de cristão são pequenos cristos. E poxa, ultimamente a gente não consegue observar isso. As pessoas estão tão cheias de si mesmo, né, cara? As pessoas estão tão cheias das suas vontades, das suas necessidades próprias, que a gente não consegue ter a humildade de sentar com o nosso irmão, que é isso que é a proposta do Momento na Mesa. Que é sentar e conversar. Aqui a gente não quer fazer uma entrevista, a gente não quer fazer um monólogo ou algo correlacionado a isso. A gente quer realmente conversar. A ideia é essa. O principal princípio, né? Chega a ser até pleonasmo desse momento é conversarmos. Então no começo pode ser que a gente fique um pouco duro, um pouco travado, mas eu creio que com o tempo a gente vai desleixando. E um dos tópicos que a gente gostaria de começar falando seria na dificuldade de nos mantermos constantes no Senhor. A gente faz um momento à mesa junto. A gente tem um momento à mesa num dia determinado da semana. E a última vez a gente fez no monte, né? E quando a gente fez no monte, a gente conversou com os irmãos e a gente confessou os pecados e as dificuldades. E a maior parte deles reclamou da mesma coisa: falta de constância no Senhor.
E a gente, às vezes, fica difícil de querer entender, né, o porquê. Mas aí é quando a gente entende que a falta de constância ela é porque temos falta de relacionamento com Deus. Então nos falta muitas vezes esse contato com Deus, de realmente sentar e puxar uma cadeira para Ele e falar: Deus, pode descer, vem aqui, eu quero te escutar, né? Eu acho que falta muito isso na nossa geração, cara. E, poxa, irmão, isso daí é muito importante que você compartilhou, porque realmente a gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. É verdade. Então, você vê que não é tempo, é prioridade. E Romanos, capítulo de número 8, vai dizer que nós inclinamos tanto para as coisas das carnes como para as coisas espirituais. A gente só tem que rever para onde que a gente tem se inclinado. Se a gente tem se inclinado realmente para um propósito divino que o Senhor tem para nossas vidas, ou se a gente tem se inclinado para nossas vontades, nossos desejos. É verdade. E através dessa conversa, junto com o meu irmão Vitor, a gente viu que algumas pessoas elas estão inconstantes, e não só elas, como que a gente também já foi também em alguma área, tanto espiritual, física, emocional, em qualquer área que seja relacionada à nossa vida particularmente. E o que está faltando hoje? Falta uma prioridade, falta um coração aceso, um coração queimando, falta um coração que realmente ama o Senhor, que esteja disponível para Ele, disposto para poder viver as promessas, o chamado que Ele nos confiou. Então, esse momento de mesa é para isso. É para despertar essa chama, queimar no seu coração, para que você realmente tenha um tempo de qualidade para o Senhor. A gente vê na Bíblia pessoas que largaram tudo. A gente vê homens de fé que largaram tudo para poder seguir Jesus. E hoje a gente vê que pessoas não estão disponíveis a largar tudo, porque estão agarradas a tesouros nessa terra. É verdade, seríssimo. Então, o que a gente tem que aprender com esse momento de mesa, e o que a gente quer desenvolver no coração de quem está ouvindo esse áudio, é que você não fique agarrado. Não fique agarrado às coisas que o Senhor já falou para você largar. O Senhor está nos chamando para uma nova estação, uma estação que a gente tenha tempo de qualidade com Ele, que a gente invista nele, porque Ele está chamando a nossa geração. É verdade. Ele está chamando a nossa geração, Ele está falando assim: ei, vamos, levanta, desperta, vamos, eu quero que vocês sejam uma voz profética nesse tempo. Então, eu vejo que esse tempo que Ele está nos chamando é um tempo para poder não só revelar quem Ele é, mas despertar em nós aquilo que Ele já gerou dentro de nós. Então é hora de a gente colocar para fora, começar a germinar esse fruto, começar a matar essa semente, porque uma semente ela só gera fruto quando ela morre. Então é hora de a gente começar a matar o nosso eu, matar o nosso orgulho, matar o meu achismo, a maneira como que eu acho que as coisas têm que ser feitas, e deixar Deus Ele fazer da maneira como que Ele quer fazer, irmão. E o engraçado é que quando você fala isso, me vem à memória, né? Que Deus Ele fala pra gente não adorar ídolos esculpidos por mão de homens e figuras, porque aquilo que nós adoramos, nós nos parecemos com isso. E se a gente for ver mesmo na realidade, se a gente não está se parecendo com Cristo, e a nossa falta de constância revela isso, porque Cristo Ele foi constante em tudo que Ele fez, até nos momentos de fraqueza, que Ele chegou e falou: caraca, Senhor, se possível, aparta-te de mim esse cálice, mas logo Ele recobra a consciência e fala: mas todavia seja feita a tua vontade. Me leva a querer refletir mesmo, tipo assim, nós como seres humanos, isso eu não isento ele. Cara, o que nós temos adorado? Qual tem sido a figura central da nossa devoção? Qual tem sido o altar que a gente levantou, porque não foi Deus, que está ocupando o lugar de Deus?
Porque se nós verdadeiramente estivéssemos adorando Ele e tendo um momento com Ele que fizesse com que nós o conhecermos, porque a gente muitas vezes, e isso é muitos cristãos e nós já tivemos essa visão, nós não enxergamos Deus como um pai, nós enxergamos Deus como Deus. E Deus, se você for analisar em todas as teologias fora Deus, o hinduísmo, todos eles, Deus se coloca numa figura distante, num trono no mais altos céus, com trovões e coisas. E Deus, que é o nosso Deus, o Yahvé, cara, ele veio como homem, mano. Ele entregou seu filho. Tipo, ele não veio no palácio de ouro, cara. Ele nasceu na manjedoura. Tipo, ele não veio com uma coroa de pérolas, cara. A coroa dele era de espinhos, mano. Então, tipo assim, aquilo que nós colocamos como Deus no nosso coração, muitas vezes não é o nosso Deus. Porque nós queremos muitas vezes num Deus distante. E por isso nós não o chamamos para perto e criamos a responsabilidade de ter o quê? A comunhão. Então, quando nós entendemos que nós não adoramos um Deus distante, mas um Pai presente, cara, muda tudo, velho. Porque nós entendemos que, caraca, eu não preciso ir, talvez, e quando eu falo isso, eu não quero tirar a importância de ir à igreja, ou ir ao monte, ou ir a esses locais, não. Mas que não é necessário você ir lá para acessar a Deus. Sim. Porque Deus se faz presente quando você chama. Cara, Ele tá do teu lado, mano. Quando a gente tá nesse momento aqui de mesa conversando, pô, Ele tá aqui, tá o Pai, o Filho e o Espírito Santo no meio de nós. Vocês ouvindo aí, onde seja lá que vocês estiverem ouvindo, cara, Ele vai estar aí também. Então, tipo assim, a gente quer, e das maiores importâncias que a gente quer para essa geração é entender que Deus não é distante, Ele é um Pai presente. E o que Satanás faz na nossa geração muitas vezes é aquela brincadeira, né? Do cara, teu pai foi comprar cigarro. Não, o meu pai tá aqui. Sim. E ele é o dono do ouro da prata. E eu não preciso me sacrificar, entenda isso num bom sentido, para atrair a presença dele. Não, mano. Cristo levou sobre si todas as nossas dores e pisaduras. Nós não somos mais condenados. Hoje nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então eu acho que a nossa geração é uma geração que precisa entender isso, cara. Ela precisa tirar a mentalidade de escravo, a mentalidade do que o mundo colocou, de que é necessário fazer algo para que Deus venha, mas sendo que já foi feito, cara. Não tem a necessidade disso. Tipo, passou-se o tempo do sacrifício de animais, passou-se o tempo de ter que, sei lá, queimar ofertas e holocaustos. Não, mano, tudo passou. Hoje em dia a gente vive a graça, pô. A parada é outra, mano. A gente tem um livre acesso, o véu se rasgou, o Espírito Santo habita em nós, não está mais sobre, ele habita em nós. E, pô, o que a gente tem feito com isso, tá ligado? Sim. Qual tem sido a nossa resposta? Deus não tem buscado questionadores, ele tem buscado pessoas que respondam aquilo que ele já fez. Porque Deus, ele não reage a perguntas, ele reage a respostas. Sei que parece confuso isso, mas se você for olhar, Deus ele só te ensina depois que você faz. Sim. Tipo assim, caraca, pô, quebrei a cara. Ele fala, agora, tá vendo? Agora quando você for fazer, faça dessa forma. Porque não é sobre nós. O evangelho não se resume a mim. Tudo que aquilo que eu passo, que o Lucas passa, que todos nós passamos, cara, ele vai refletir num irmãozinho lá na frente, pô. Sim. Os nossos erros de hoje é para que lá na frente o meu irmãozinho não erre. Então eu acho que a importância da gente sentar aqui e conversar isso é partilhar os nossos erros e partilhar os nossos acertos para que vocês aí não errem e, se preferência, acertem aquilo que nós acertamos, né, cara? Sim. Então eu acho que a importância da comunicação, a importância desses momentos à mesa é essa, a gente compartilhar os frutos que o Senhor tem dado na nossa vida. E aquilo que é de mais precioso que Ele confiou a nós é nós impartirmos àqueles que estão ouvindo. E isso é muito importante, Vitor, que você falou, irmão. Por quê? Como que você falou, hoje a figura que as pessoas têm aí fora é de um Deus distante. Esses dias, né, a gente teve o nosso discipulado, e nisso que a gente teve o nosso discipulado, o nosso pai na fé, ele falou assim, digite no chat GPT
para poder criar uma imagem de Deus. E o próprio ChatGPT, ele criou um Deus sentado de um trono. Altão, barba branca. Exato. Raios, caramba, 4. Só que aí eu te pergunto, a Bíblia, ela nunca vem apresentando Deus, sempre apresentou um Pai. É verdade, nunca deu descrição. Exato. Quem apresenta um Deus somos nós. É verdade. Ou seja, cara, forte. A ideologia que nós criamos. Sabe o que eu vejo, meu irmão Vitor? Eu vejo que a gente tem que viver o que Paulo ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento. Exato. Porque a gente criou ideal, altares que não são de Deus. É isso. Que a gente tem que desconstruir e construir os fundamentos dele. É isso. E hoje, quando eu cheguei aqui com o meu irmão Vitor, a gente conversando, algo ativou no meu espírito que falou assim: a fé é o fundamento que constrói a promessa que Deus tem para a sua vida. O que é isso? É quando você não duvida daquilo que o Senhor lhe liberou sobre a sua vida. Se o Senhor ele te chamou para pregar para nações, ter uma intimidade, ser um pai para essa geração, irmão, confia nessa promessa. Amém. Confia nessa promessa. Porque esse momento de mesa que a gente está fazendo aqui, ele nasceu dessa forma. Pior que é verdade. Ele nasceu dessa forma. O Pai ele confiou a nós, ao nosso coração, e eu falei com o Vitor, Vitor, eu me disponho. Eu me disponho de gastar a minha vida com isso, entendeu? Por quê? Porque eu sei o que o Pai depositou dentro do meu coração. E eu falei, eu não vou deixar passar. Eu não vou deixar passar o que o Senhor confiou na minha mão. Eu vou compartilhar. Então, esse momento de mesa, ele é para isso. Ele é para trazer, impartir, sabe? De um relacionamento um com os outros. Pô, e quando você falou, cara, é muito complicado. Quando você falou sobre deixar passar, teve uma vez, essa foi a vez que eu mais fiquei triste comigo mesmo. Deus já tinha falado pra mim fazer algo, não era isso, mas era, nós somos de igrejas distintas, mas ambas com fundamento apostólico. Aí Deus tinha mandado eu já fazer vídeos para instruir novos convertidos no YouTube. E eu fiquei relutante, falei, pô, não vou, mó preguiça, mó parada, pô, mó trampo, botar a cara, e ler roteiro, fazer estudo, tipo assim, não era coisas que eu não sabia, eu já sabia, já tava dentro de mim, mas pô, é mó trabalhão, mané, fazer essas paradas. Aí eu fiquei quieto, e Deus falou, e eu fiquei quieto, e ele falou, e eu fiquei quieto. Cara, deu um mês depois, outra pessoa fez tudo aquilo que Deus tinha falado pra fazer. E quando eu vi, mano, cara, essa foi a maior facada que eu já levei dentro de mim mesmo. E tipo, a culpa não foi de Deus, mano, porque Deus avisou, velho. Mas foi a primeira vez que eu vi Deus me tirar do propósito e colocar outro no meu lugar. Nossa, muito Nossa! Mano, quando eu vi isso, caraca, meu chão abriu, velho. Meu chão abriu assim, e a primeira reação foi o quê? Eu vou ficar com raiva da pessoa, né? Sim. Fiquei com raiva da pessoa. Mas aí depois, tipo assim, na minha mente humana, eu falei, cara, por que eu tô com raiva dela? Você tem que estar com raiva de mim. Deus mandou você fazer, você não quis, você não quer. Isso nos mostra que, cara, Deus não depende da gente, mano. Ele escolheu que nós fizéssemos parte do propósito. Mas o propósito é maior do que eu, é maior do que você, é maior do que nós que estamos ouvindo. O propósito é maior que tudo isso, mano. Então, se, tipo assim, você achar que, eu quero ser um filho birrento, não quero fazer. Pô, meu irmão, ele vai botar outro, velho. E quando ele bota outro e tu vê assim, tu fala, caraca, mano, ele mandou eu fazer isso, meu Deus. Você se sente a pior pessoa do mundo. Não porque, eu poderia ter feito melhor, às vezes sim, às vezes não. Mas é que eu perdi a oportunidade de fazer parte do propósito de Deus. Tem noção? Sim. Que é eu escolher. Nem, não deu. Não. Eu escolhi me ausentar do propósito de Deus, mano. E quantas vezes a gente não faz isso? Exemplo bobo. Tô no culto, mão levantada, parará. Deus fala, pô, abraça fulano. E tu, vou nada. Pô, é mó trabalhão, vou abraçar lá, vai que ele começa a chorar, vai, pô, me melecar tudo. Pô, irmão, você tem noção que você escolheu não fazer a vontade de Deus? Aquele podia ter sido um momento de transformação da pessoa.
Aquela pessoa, às vezes, podia estar passando por um momento de depressão e naquele dia ele ia se matar e aquele abraço era o abraço de Deus, que era uma resposta de oração, e tu só ia ser o cara que ia estender o braço, tu não ia ter trabalho nenhum e tu escolheu não. É uma parada, mano. Quantas vezes a gente não fez isso? Quantas vezes Deus não mandou você orar pelo irmãozinho lá e tu falou, pô, vou orar pra ele pra quê, mano? Mó preguiça, tô legal aqui no meu canto. E não é que você é um filho imaturo, não é, porque se fosse, Deus não revelava você. Que ele só pode contar com aqueles que ele sabe que é maduro. Sim. Então você é maduro o suficiente para entender a voz do pai. Mas você ainda é birrento o suficiente para fazer aquilo que o Lucas falou. Caraca, eu escolhi não ter escolha. A parada do evangelho é essa, tipo assim, Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a parada é você abdicar das tuas vontades, mano. Do tipo assim, caraca, pô, um exemplo bobo. Cara, eu quero viajar semana que vem. Mas, pô, semana que vem vai ter o culto jovem. Pô, vou abrir mão do culto jovem. Pra você, pô, às vezes não faz diferença nenhuma, mano. Mas pro irmão... Aí, tipo assim, quando a gente entende que o evangelho não se resume a mim, mas se resume ao corpo, e o corpo não... E tipo assim, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Então quando nós entendemos isso, caraca, pô, se eu faltar o culto, o irmãozinho que me vê como espelho vai entender que faltar não tem problema, e ele vai começar a faltar, aí tu vai ter o trabalho de correr atrás dessa alma. Então é um bando de evento em cadeia que tu não tem noção que vai acontecer por causa que você escolheu fazer o que você quer. Sim. Então, quando a gente entende e tem a maturidade de entender que o evangelho não se trata da sua vontade, mas sim de escolher não fazer ela, pô, fica tudo mais fácil. Renúncia, né? Renúncia. Como meu irmão Vitor ele falou, cara, a gente tem visto uma geração que não está disposta a renunciar. A minha geração é uma benção. Amém. A minha geração é uma benção. Só que eu tô vendo que o Pai ele tem nos direcionado, não só eu e o Vitor, mas sim como outros profetas de outros lados, outras pessoas, mas o Senhor tem nos levantado para poder nos alertar em relação a isso. O que o Senhor ele quer? Quando o Senhor estava levantando uma geração, Israel, o Senhor ele queria que Israel ele fosse um modelo para as próximas gerações. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você reflita através dessa pergunta. O que eu tenho renunciado? Amém. Para poder fazer a vontade que o Senhor me confiou, a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Forte. Se a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, meus irmãos, por que eu não estou confiando nela? A resposta não está em Deus. Tá? É como que você corresponde a ela. Como que eu correspondo a Deus mostra onde que está a inclinação dos meus sentimentos e meus pensamentos. Quando eu escolho não fazer a vontade dele, mostra que ainda o meu eu não morreu. Porque se o meu eu morreu, eu vou lá e faço a vontade dele. Meus irmãos, vocês acham que todos que ouvem a voz do Espírito Santo? Nem todos têm esse privilégio, Vitor. É verdade. Nem todos têm esse privilégio, irmão, de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu até estava lendo, né, hoje cedo e ontem, irmão, que o que acontece? Lá em Ezequiel, no capítulo de número 1, primeiro o Senhor ele vai dar uma visão para Ezequiel. Mas antes de ele dar uma visão para Ezequiel e falar para ele comer de um rolo, primeiro o Senhor ele fala com Ezequiel. Sim. Mas para o Senhor falar com Ezequiel ele precisa de quê? Ouvir. O que o Senhor ele tá falando pra gente? Ei, filho, pare e ouve. Exato. Entendeu? Pare e ouve. Porque quando eu paro, eu ouço, eu consigo reconhecer o destino que ele tem pra minha vida. Forte. E o que me chama a atenção é que quando você tem essa sensibilidade, você para, você ouve, o Senhor começa a mostrar destino.
E quando ele começa a te mostrar o destino, ele está falando, se posicione. Então, o que eu aprendo com isso? O momento de mesa, a conversa, o parar para poder ouvir, ela vai trazer sensibilidade, ela vai trazer direção. Para quê? Para você se posicionar. Início, meio e fim. Exato. É engraçado, né? E a gente acha que... Pô, a gente tem essa mania feia, né? De, eu vou parar para orar. Aí você começa, sei lá, Pai Nosso que está no céu, como você ora. E fala amém, pô, quando você terminar de falar. E quando ele fala? Tu não vai ouvir, pô. Porque se a gente entende que Cristo, Jesus, quando ele ia falar com o Pai, ele falava e o Pai falava com ele. E ele manda nós imitarmos a ele. E quando eu oro, eu não paro para escutar, que loucura é essa? Como é que eu quero entender qual é a vontade do Senhor? Eu tô na oração, Pai, pô, seja feita a tua vontade, mas, poxa, me deixa entender o que o Senhor quer para mim nesse tempo, qual é o propósito do Senhor para mim nessa estação, mas obrigado por tudo, não sei o que lá, amém. E Deus tá lá de cima olhando, tá? E quando eu falo? Aí tu ainda tem a cara de pau de chegar e falar, não, Deus, me revela em sonhos. Pô, irmão, você tem noção que às vezes Deus tá querendo, pô, revelar em sonhos é legal? É maneiro. Mas só que tudo que Deus nos mostra, ele mostra que existem níveis e estações. A visão de Ezequiel existia os níveis que davam nos calcanhares, nos joelhos, na cintura, nos ombros, e até que cobria Ezequiel, ele não tinha mais domínio sobre si. A palavra do Senhor, ele sempre nos aponta para níveis e estações. Aí eu não quero sair do nível do... E Paulo também diz que existem filhos que nós vamos dar leite, existem filhos que nós vamos dar alimentos sólidos. A gente não quer sair do leite para transicionar para o alimento sólido. Deus está falando, pô, falar em sonhos é legal, mas, pô, experimenta ouvir minha voz. Pô, meu irmão, imagina, eu, graças à misericórdia do Senhor, já tive a experiência audível de escutar a voz de Deus. E, cara, foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Assim. Muito bom. E o engraçado foi que antes o Senhor me revelava em sonhos. E foi durante uma oração que eu falei, pô, Deus, agora o Senhor fala. E fiquei quieto. No começo é estranho, porque tu fica quieto um mó tempão, mané. Não acontece nada. Mas quando você, tipo assim, larga as suas armaduras e fala, pô, Deus, seja feita a tua vontade. Quando ele fala. E, meu irmão, quando ele fala, é como a palavra diz, é uma voz de muitas águas, meu irmão. E é uma parada engraçada, porque tu fala, tipo assim, na minha experiência, né? Eu falei, caraca, tô maluco, pô. Que loucura é essa? Do nada uma voz. Aí tu tenta replicar a voz na tua mente e não funciona. Aí tu tenta imitar a tua voz com a boca e não funciona. E tu fala, caraca, mano, essa parada veio da onde? E tu fica se negando. Fala, pô, não é Deus, pô. Porque tu fala, pô, como é que Deus vai falar comigo? Porque você coloca Deus longe. Sim. E você não entende que Deus é um pai. Porque se Deus é pai, ele fala perto. Ele não precisa de um mensageiro, ele não precisa, pô, que caia fogo do céu. Não, mano, ele é teu pai. O teu pai, quando vai falar com você, ele fala, pô, filho, tira isso daqui e bota ali. Porque Deus tem que fazer... Pô, a gente tem essa mania de, Senhor, revela o que o Senhor quer que eu faça. Aí Deus fala. Você entende. Sei lá, acaba com essa amizade. Aí tu fala, Deus, mas se for pra acabar, que fulano venha falar comigo. Aí, pô, tu já bota um intermediador. Porque se Deus falou com você, você não precisa de confirmação. Porque ele é a confirmação. Porque ele é a verdade e a vida. Aí tu bota o terceiro. Não, usa fulano. Aí fulano vem e fala, não, mas se é de Deus mesmo, porque às vezes eu conversei e ele ouviu. Se é de Deus mesmo, usa Beltrano no seguinte dia da seguinte forma. E tu começa a condicionar a vontade de Deus. Tipo assim, Senhor, é da tua vontade. Mas se... Não, mano, não é se, cara. A gente precisa entender, como igreja brasileira, como geração eleita, cremos no último avivamento que será sobre nós, a profecia de Joel. Negue-se a si mesmo. Tipo assim, Jesus falou, tá ligado? Não precisa... O evangelho é simples, cara. A gente que costuma ter um livro do C.S. Lewis que fala o evangelho, o cristianismo puro e simples. A gente costuma enfeitar e colocar pavão, estardalhar. Não, mano. O evangelho é simples. Amai Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E ponto. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não construo ídolos. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu nego a minha vontade, porque quando você ama a tua esposa, tu nega a tua vontade, porque a Deus tu não vai negar. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não peca,
Porque pecar é constranger o Espírito Santo e fazer a vontade contrária a Deus. Então, se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não erra com Deus, é simples. Sim. E se você ama o teu próximo a ti mesmo, você não vai roubar ele, você não vai falar mal dele, você não vai matar ele. Porque você entende que quando ele fala ama o teu próximo como a ti mesmo, ele coloca o teu próximo como pé de igualdade. Sim. Então, quando ele fala isso, você sendo, sei lá, o presidente da república, você lendo, você entende que, pô, se é como a ti mesmo, ele é igual a mim. Sim. Então, quando você entende isso, você começa a entender, você sai da visão do homem, que é tipo assim, que a visão do homem é uma hierarquia horizontal, que existe o pobre, o classe média, não, mano. Deus olha uma hierarquia horizontal. Sim. Todos são iguais. Todos são iguais. O que distingue um do outro, pô, mano, diante de Deus é nada, mas diante de nós, sei lá, pô, esse é mais engraçado, esse é menos, pô, esse eu tenho mais afinidade, esse eu tenho menos, tá tudo bem. Mas Deus olha pra todos em pé de igualdade. Então, ele olha pro presidente da república e fala, pô, esse é meu filho. Ele olha pro ladrão, pô, ladrão da cruz, mano. Pô, Senhor, ainda hoje, se possível, deixa eu também. Fala, pô, ainda hoje tu estarás comigo. Então ele olha para todos com pé de igualdade. Mas nós, na nossa ínfima capacidade humana, temos a necessidade de colocar pessoas acima de nós. Ou sei lá, fulano é profeta, então ele tem mais autoridade. Não, mano, ele não tem. O que ele tem, talvez que você não tenha, é o nível de negar a si mesmo. Exato. O poder não está no cargo. Exato. O poder está no negar. Sim. Aquele que nega a si mesmo, ele alcança poder. E aí por quê? Porque se você não nega a si mesmo e alcança poder, é para benefício próprio? Não é? Porque o poder, ele é para testificar que Deus, ele é Deus. Sim. Que os prodígios e maravilhas são para glorificar o nome do Senhor. Sim. Então se você não se nega, você está fazendo bem próprio. Se é bem próprio, você está glorificando a quem? Então a importância do negar a si mesmo nessa geração é para isso. É para que nós venhamos alcançar níveis de poder mais alto. Que não é para, nossa, caraca, eu orei, alguém foi curado. Não, não. É, caraca, outra pessoa viu e falou, caraca, aquela pessoa andava de cadeira de rodas, hoje em dia tá andando, mano. O que é isso? E tu vai lá e pergunta e a pessoa fala, pô, mano, Deus me curou. Caraca. Então o prodígio, o fruto da fé, não é para glorificar o homem, é para glorificar a Deus. E atrair as pessoas a Ele através daquele fruto. Então essa geração é uma geração que tem que se negar para conseguir alcançar em Deus níveis maiores. Porque você só consegue subir mais quando você desce mais. Sim. Quer ver uma coisa, irmão? Quando você falou sobre Ezequiel, você falou sobre Ezequiel capítulo 47. Quando Ezequiel ele vai entrar no rio. Sim. E algo me chamou a atenção que eu estava até refletindo esses dias. Pô, vamos aqui, eu quero que você agora entre comigo nessa atmosfera de conjecturar, né? Nossa cosmovisão do céu agora. Aí o que acontece? Pensa comigo. Ezequiel, uma pessoa Sim. comum, ele entra no rio. Sim. Ele entra no rio. E ele começa a andar nesse rio. Só que nisso, quando ele começa a entrar no rio, ele vê que o rio ele vai ficando mais profundo. Sim. Então, ou seja, o início de Ezequiel, primeiro ele vai dar um passo, ele vai sentir o rio. E nisso ele vai começar a andar. Só que aí pensa comigo agora, ele está num cenário, em um rio, que a água está batendo aonde agora? Na sua cintura. Sim. Na sua cintura. E nisso, quando ele está batendo na sua cintura, já mudou a forma. Por quê? Porque para ele ir mais profundo, ele tem que fazer o quê? Tem que se esforçar. É verdade. Ele tem que se esforçar. Que é mais pesado. É mais pesado. Então, o que o pai falou comigo agora, quando eu e o Vitor estavam dialogando aqui, é que o Senhor, ele está transicionando, ele está levando a gente para uma nova estação, e essa nova estação vai requerer o quê? Mais esforço. Mais disposição. É verdade, sair da zona de conforto. Exatamente. Então, se o Senhor ele está já ardendo isso no seu coração de renunciar, irmão, dá o primeiro passo. Amém. Porque quando você dá o primeiro passo, ali você vai entender, opa,
eu agora preciso me esforçar mais para entrar nesse novo tempo que o Senhor quer me levar. Amém. E olha o que me chamou mais a atenção. É que na mesma forma como eu mudo, quando eu faço um esforço, o Senhor também, ele muda a forma de como que eu devo fluir nele. Sim. Quer ver? Um exemplo. No mesmo texto ainda de Ezequiel, o rio está batendo na cintura. Aí a Bíblia vai falar que agora Ezequiel, ele tem que fazer o quê? Ele tem que nadar. A nado. Então, o Senhor mudou a forma de Ezequiel. Ele já não está mais andando. Ele tá o quê? Nadando. Então, ou seja, o Senhor estava mudando a forma de Ezequiel. Por quê? Porque Ezequiel entendeu, opa, eu preciso me esforçar. E quando eu me esforço para poder acessar isso que o Senhor está me direcionando, o Senhor fala, opa, você vai fluir de uma forma diferente agora. E isso é tão engraçado porque aí a gente entra em batalhas novas com armas antigas. Exato. Mas só que Deus já falou, tipo assim, cara, abandona essa arma e se permite transicionar. Sim. Mas não. Por quê? Porque a gente acha que, caraca, eu aprendi dessa forma e vou morrer dessa forma. Mas não, mano, Deus tem uma multiforma de agir. Então, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Hoje você aprendeu isso. Se você ler esse mesmo versículo que a gente está falando hoje, cara, você vai entender outra coisa diferente amanhã. Sim. E o mal do cristão é, eu aprendi assim, vou viver assim e morrerei assim. Mas Deus, ele tem um derramar novo todos os dias. A igreja, isso quando eu falo é o coletivo dos santos, ela precisa entender que a palavra de Deus, ela se renova e nós devemos nos renovar com ela. O rio, por que Deus sempre usa a analogia de um rio? Porque o rio, ele vai de um ponto a outro, mas o engraçado é que a água, ela sempre se renova. Ela não para em um local e fica. Ela vem de uma fonte, e essa fonte ela vem vindo e vem trazendo, tirando todas as impurezas e se renovando. Amém. Então, quando ela faz essa analogia a um rio, é para que nós venhamos entender que vem de uma fonte. Qual é a fonte? O Senhor. Amém. E ela tem que vir a nós. E quando ela vem a nós, nós precisamos entender que o quê? Ela precisa levar todas as impurezas, porque a palavra diz que lá em Apocalipse, se eu não me engano, eu sou ruim disso, o Lucas é melhor do que eu, que haverá um rio que descerá do trono e por onde ele passar haverá água, gerará vida e vida em abundância. Está em algum lugar, eu não me lembro onde, mas está em Gênesis e Apocalipse, vai ler. Tá lá. E quando você entende isso, você entende que esse rio, ele tem que gerar vida não somente na terra, mas em nós. Amém. Por quê? Amém. Se nós, que somos embaixadores do reino na terra, não entendemos que devemos gerar vida, não por nós, mas pelo rio de Deus que jorra em nós estamos fazendo o que aqui? Meu irmão, Deus não erra e não faz nada por acaso. Ele nos elegeu nele, desde antes da formação do mundo. Havia escrito um livro a nosso respeito com todos os feitos. O que eu estou fazendo aqui? Se eu não estou fazendo nada. Porque às vezes, e eu sinto isso direto, eu creio que meus irmãos também, alguns de vocês estão nos escutando, caraca, parece que a minha vida não tem propósito. Eu acordo, sei lá, oro, ou às vezes nem oro. Vou tomar banho, vou para o meu trabalho, chego do trabalho, vou para a faculdade, quem estuda, ou vou para a igreja e volto. E o que eu fiz? Tipo assim, beleza, fui trabalhar, sustento do meu lar, beleza. Mas o que eu fiz para Deus de novo? Muitos cristãos e muitas pessoas têm vivido uma roda de hamster, literalmente, que é um ciclo sem fim. Tipo assim, eu acordo, eu não faço nada além do mínimo. Sim. E isso que o Lucas falou é muito forte, que Deus, ele chama uma geração a sair da zona de conforto. Que se o evangelho fosse conforto, Deus carregava um travesseiro, não uma cruz. Exato. Se ele carrega uma cruz e tem uma coroa de espinho, é um alerta de que, cara, haverá desconforto. Sim. E ele diz, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. A sua cruz. Então, tipo assim, eu já entendo dois princípios aqui. Se eu quero segui-lo, eu tenho que negar. E depois que eu nego, eu entendo que eu preciso sair da zona de conforto. Sim. E carregar a minha cruz. Amém. Então, para viver o evangelho de Deus, eu preciso de duas coisas. Negar a si mesmo e sair da onde nós estamos e transicionar para um lugar diferente. Aleluia. E isso gera esforço. Isso gera que nós precisamos tirar todo o conforto que há em nós. Quando você diz isso, você diz que tem que, em vez de dormir na cama, eu vou dormir no chão. Larga de ser idiota. Não é sobre isso. Mas é sobre você sair
do conforto dos seus pensamentos, das suas ideias. Exato. É desconstruir aquilo que não foi Deus que construiu. Amém. Ah, eu entendo. Não, você não entende. Sim. Te colocaram esse entendimento. Busca no Senhor o verdadeiro entendimento. Nós não queremos brigar por visões teológicas. Nós queremos, porque isso não gera transformação. Exato. Nós queremos pessoas transformadas pela palavra de Deus. Arrependidas. Arrependimento é o nome da... É a palavra perfeita. Porque sem arrependimento ninguém verá Deus. Sim. Então que nós vamos realmente entender que é necessário 3 coisas. Negar, sair da zona de conforto para alcançar arrependimento. Amém. Eu acho que essa é a... eu acho que esses são os pilares que hoje foi colocado. Eu acho que isso que foi posto sobre esse dia. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu acho que foi... eu acho que foi legal pra primeira vez. Foi bom. Primeira vez foi legal, foi bom. Eu espero que os irmãos sintam Deus nisso que nós estamos falando. Que não seja apenas palavras, que não seja apenas frases bonitas, que não seja apenas jargões, Sim. mas que sejam palavras que gerem transformação. Nós queremos que vocês tenham conexões conosco, vamos disponibilizar meios de entrar em contato com a gente, Sim. mas também que vocês peguem isso e coloquem na igreja local de vocês. Amém. Isso não é... Nós não queremos aplausos, nós não queremos plateia, nós queremos pessoas avivadas pelo Senhor. Então pode levar isso para a igreja de vocês, pode levar isso para, uma célula, mas façam algo. Saiam da zona de conforto. Sim. Neguem as suas vontades e se arrependam. Eu acho que esse é os 3 pilares que Deus falou. Então, se você gostou desse podcast, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Você acha que, caraca, meu líder ou você como líder, minha ovelha precisa ouvir isso. E que vocês entendam que isso aqui é mais que um podcast. É um momento...